Quantos anos você tem? Qual o seu estilo de música preferido? Pra que time você torce? Pizza de mozzarella ou calabresa? Não importa. Seja lá qual for a sua resposta para qualquer uma dessas perguntas, o assunto que a gente vai falar agora vai te interessar. A gente vai falar da sua casa. O SWU veio até Brasília, capital do seu país, e traz agora a segunda parte da entrevista com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. E acredite, isso tudo tem muito mais a ver com a sua vida do que você imagina. Estamos aqui de novo com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e vou perguntar, eu já vi publicamente, ministra, a senhora elogiando o trabalho dos catadores de lixo. Agora, além disso, o governo federal está fazendo alguma coisa por esses catadores? Uma pergunta super legal sua, porque com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada ano passado, o presidente Lula fez a regulamentação dessa política. A lei ficou 21 anos no Congresso. E a lei, ao ser aprovada em agosto do ano passado, e em dezembro saiu a regulamentação, a lei dispõe sobre 3 coisas importantes. Uma, que você tem que procurar evitar gerar muito lixo. A segunda, que você deve apostar na reciclagem daquilo que você gera como lixo. Terceiro, que você tem que dar a destinação adequada. Então, quando você fala da reciclagem, você está falando do lado social dos catadores, do lado público da coleta seletiva e do lado privado da logística reversa, ou seja, quem produz, setor privado que produz embalagens, lâmpadas, eles produzem, eles vão ter que retirar e dar a destinação adequada a isso. Então nós criamos, o presidente Lula instituiu o programa Procatador, que é um programa que visa estruturar em 3 níveis diferenciados, com qualificação, educação, renda, para os catadores. Nós temos cerca de 1 milhão de catadores no país, tá? Cerca de 10% estão organizados em cooperativas. Tem cidades, por exemplo, que reciclam, conseguem tirar da rua 0,1% do que eles produzem. Tá? E a ideia é colocar todos, o objetivo é colocá-los todos cooperativados, todos com estrutura de renda, todos educados, com remuneração e tirando essas pessoas da rua, tirando o preconceito dessas pessoas. Eles são os verdadeiros ecologistas do dia a dia nas cidades, porque eles vão, retiram o lixo que é aproveitável e reciclam. Tem cidades que fizeram estudos sobre a participação dos catadores. Uma coisa simples, se você tirar os catadores daquela cidade e tiver que substituir por garis, ou seja, você vai ter que assinar carteira assinada, você vai ter que pagar todos os direitos, vai ser concursado, aquilo que o poder público ver. Tem cidade brasileira que hoje a coleta feita pelos catadores responde por 40% do lixo. Teria que substituir em 40% a mão de obra. Então, você vê quanto que é um setor informal que nós não enxergamos, que nós não vemos, que a sociedade ignora. E nós estamos trabalhando para trazer esse povo para dentro da sociedade, para dar dignidade, dar renda e retribuir com salário, com remuneração, e esse trabalho que ele faz para todos nós que vivemos nas cidades brasileiras. Sustentabilidade. Palavrinha comprida, complicada. O jovem está ligado como poderia ou como deveria nisso? Olha, eu acho que o jovem está sempre ligado. Tem que saber como é que a gente se liga no jovem. Eu também já fui jovem, por incrível que pareça, é verdade. Mas um desafio, às vezes a gente inventa essas palavras, né, que são palavras que as pessoas não compreendem no dia a dia. Parece aquelas pegadinhas de televisão. Você sabe o que significa isso e o cara fica dando 1000 significados. Sustentabilidade, para mim, tem a ver com 3 coisas muito simples. Uma, qualidade de vida. Segundo, respeito pelo coletivo, e que não passa só pelo homem, passa pelas espécies que vivem no planeta, você respeitar o que você tem inteiro. E terceiro, pensar no futuro.
E aí significa... Porque também é complicado você abrir mão de coisas agora em nome de algo que vem no futuro que você não tem a menor ideia do que seja. Então, é um conceito extremamente complexo, ao mesmo tempo de uma simplicidade absoluta, porque tem a ver com o bem-estar das pessoas. Tá? Tem a ver com indicadores de felicidade, tem a ver com respeito ao outro e à natureza. Aquelas lições básicas de convivência em comunidade que a gente vai aprender de cedo. Então, eu acho que sustentabilidade é um tema que deve ser traduzido cada dia mais para o dia a dia das pessoas. Ele deve ser mostrado e demonstrado que você não precisa sair do seu mundo para ser sustentável. Você tem que, dentro do seu mundo, transformá-lo em sustentável. Você era o agente para isso. Agora, o jovem está envolvido, comprometido com isso? Hoje, quando a gente compara gerações, a gente tem estudos, tem pesquisas, é muito mais simples falar com o jovem e mostrar os caminhos, e desde que você seja aberto, franco e verdadeiro. Então não é um jogo de proibir, não é um jogo de falar, eu não quero que você faça isso. Eu tenho que mostrar que é possível fazer e ter aquilo que ele quer de outro jeito. Tá? E pactuar com ele de outro jeito. E manter esse compromisso. Esse, para mim, é o grande desafio. E é um desafio que os jovens recepcionam muito mais fácil. E entendem e cumprem, muitas vezes, de uma maneira muito mais firme do que as outras gerações. Isso é um fato que é interessante na minha experiência profissional e pessoal. Então, assim, é uma turma que vem quente, como a gente falava antigamente. É uma turma que vem questionando e perguntando. E é isso mesmo. Questionem, perguntem, coloquem na mesa e briguem por algo que é de vocês. Briguem por um mundo melhor, por um Brasil melhor, porque vocês têm todo o direito de pedirem algo melhor. Ministra, vai faltar água no mundo? E ainda completo, o brasileiro desperdiça muita água? Bom, eu espero que não falte água no mundo, mas o que você tem é, hoje, países com déficit negativo, né? Como a gente fala, a gente chama conta negativa de água. Agora, nós temos as maiores reservas de água doce do planeta e acho que a gente gerencia muito mal as nossas riquezas. O brasileiro desperdiça, sim, nós temos desperdício não só individual, de comportamentos que são às vezes culturais, como lavar calçada, você vê coisas assim, até hoje nas grandes cidades, até problemas de déficits estruturais dos sistemas de abastecimento de água, que tem vazamentos, tem perdas, tem canos furados, questão de manutenção, que levam a perda extremamente alta. Então nós desperdiçamos muito, nós não temos noção de limite, mas no Brasil nós somos um país absolutamente rico em água e acho que o planeta está lidando com a água de uma maneira diferenciada. Ano que vem, na França, vai ter a reunião em março, o Fórum Mundial das Águas. É o encontro mais importante de águas, que reúne todos os países do planeta, e o Brasil, novamente, o Brasil preside o fórum. Tá? E nós teremos um super stand mostrando as inovações, etc. E a gente tem que compreender que a água não é só a água para o abastecimento humano, para o abastecimento de animais, os múltiplos usos da água. E só vamos gerenciar isso melhor quando cada vez mais a sociedade estiver envolvida. Ministra, muitas vezes associa-se sustentabilidade à sobrevivência da humanidade no planeta. O que tem de verdade e de mito nisso? Bom, toda vez que você pensa em... Você trabalha com cenários, tem sempre os cenários mais drásticos. Quer dizer, se você for projetar os padrões de consumo, o ritmo de uso, hoje super intenso de recursos naturais, a ocupação desordenada, o grau de degradação, a poluição, etc., tem gente que trabalha com planejamento do futuro e que mostra cenários absolutamente insustentáveis, quer dizer, são cenários que vão comprometer o jeito de viver hoje e cenários que poderão levar, inclusive, em 200 anos, 300 anos, a uma ameaça da espécie humana. Quer dizer, o planeta continua. A discussão não é se o planeta acaba. A discussão é como que as espécies, na realidade, se comportam em face do que você está colocando de pressão, em face do que você já não respeita a capacidade de resiliência do planeta, ou seja, dele voltar às suas condições atuais, em face do que você está tirando muito mais do que a Terra tem capacidade de repor. Isso é um fato. Agora, se o mundo vai acabar, como a gente às vezes vê em filmes, etc., eu não sou tão assim pessimista, mas eu acho que nós temos caminhos para fazer as coisas. O que está sendo sinalizado agora é que você pode fazer com menor ônus. Você pode melhorar, você pode continuar se desenvolvendo, você pode tirar as pessoas da pobreza, você pode diminuir os custos de recuperação ambiental.
Ministra, SWU significa Starts With You, começa com você, numa ideia de que pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças. Pegando essa ideia, o que o governo do Brasil está fazendo pelo planeta? Bom, eu acho que eu vou dar 2 exemplos rápidos dentro de outros vários exemplos, mas um certamente é a questão climática, que é emblemática. Depois de 2009, da Conferência de Copenhague, o Brasil assumiu compromissos voluntários, ou seja, metas de redução das suas emissões até 2020. Essas metas foram aprovadas em lei pelo Congresso Brasileiro no final de 2009. E essas metas se desdobram em planos setoriais, planos que estão sendo implementados desde a agricultura de baixo carbono e, fundamentalmente, a redução do desmatamento na Amazônia. Um outro exemplo importante foi a vitória em 2010 do Brasil, liderado pelo Brasil, na Convenção da Diversidade Biológica, chamado Protocolo de Nagoya, porque a reunião foi em Nagoya, no Japão. E talvez uma das coisas mais importantes que nós temos hoje em conservação da biodiversidade, o Brasil foi reconhecido pelas Nações Unidas como o país que mais criou áreas protegidas no planeta, em todo o mundo. O governo brasileiro criou, nos últimos 10 anos, mais áreas protegidas que todos os países juntos criaram. Se somar todos os países, o Brasil criou mais todos eles. Ou seja, parques federais, reservas biológicas, áreas indígenas reconhecidas, tudo isso entra na contabilidade. Mas, ou seja, nós somos o país que mais cumprimos os compromissos estabelecidos pelas Nações Unidas sobre biodiversidade. E a segunda questão, que é esse que eu acho que é uma grande vitória, dentro da Convenção da Diversidade Biológica, que foi aprovada em 92, na Rio 92, e agora nós vamos para Rio mais 20, ano que vem, o Brasil negociou e foi parte estratégica, foi um ator estratégico para obter esse objetivo, negociou o Protocolo de Nagoya, que significa de uma maneira muito simples o seguinte: quem acessar recurso genético no Brasil, a biodiversidade, terá que pagar para o país que detém a biodiversidade. Então, quem acessar no Brasil terá que pagar ao Brasil. Por exemplo, a indústria farmacêutica vem acessar recurso genético aqui para transformar no medicamento. Ao vender esse medicamento, ao comercializar esse medicamento, ele terá que pagar, entre aspas, royalties para o país que detém a biodiversidade. E, ministra, qual que é o seu estilo de música preferido? Bom, eu adoro música, mas eu confesso que de alguns tipos eu não gosto. A minha predileta é jazz, sempre gostei de jazz, mas adoro música popular brasileira, adoro bossa nova, adoro chorinho, adoro samba. Eu acho assim fantástica essa diversidade cultural que o Brasil tem, e na música, nas maiores expressões, eu sou sempre absolutamente apaixonada. E adoro rock, eu sou de uma geração de rock. Então, gosta de rock mesmo, ministra? Gosto de rock. Eu nasci, como eu disse, nasci na cidade. É impossível quem nasceu em Brasília, na minha geração, não gostar de rock. Eu vi essas bandas todas nascerem, as bandas brasilienses, entre aspas, né? Capital Inicial, o Legião Urbana, o Renato Russo, eu chamava de Renato Round, é um querido amigo, Zélia Duncan, esse pessoal, Cássia Hélia, todo esse pessoal é da nossa geração. Nós crescemos juntos e somos amigos, né, até hoje. E, obviamente, os que estão aqui, os que foram para outro plano, continuam amiga, porque vamos ligar, que é melhor falar, tá todo mundo bem. E acho assim, sou apaixonada por rock and roll, acho rock and roll o máximo. Nem todo rock, esse negócio de rock metálico, eu não tenho os genes para ouvir isso, é uma deficiência do meu genoma, mas fico impressionada como é que as pessoas gostam. Agora, acho fantástico. Qual foi o último show que a senhora foi? Grande show? Assim, grande show do U2. Foi do U2 em São Paulo, lá na pista, tomando chuva, com capa de chuva, levando a minha sobrinha. Foi esse ano, o U2 não veio esse ano, e lá no Meião, não fui para nenhuma mordomia, não, fui para o Meião, fui de van, tivemos que contratar uma van, ainda foi a turma do Ministério aqui, todo mundo morrendo de vergonha, porque a ministra estava indo, os meninos todos tolhidos, e foi um barato, foi emocionante, porque eu sou apaixonada pelo U2 desde que eles surgiram, e essa minha sobrinha, ela na realidade com 5 anos, eu ensinava ela a ouvir U2 e ela chegou com o ingresso e me fez ir para lá. Então fui, tomei chuva, me diverti, cantei, dancei, não estava de óculos escuros, não estava disfarçada e foi um barato, adoro. Pô, muito legal, tem a veia do rock correndo então, sim. É isso,
Agradeço a paciência da ministra com a gente. Olha, eu quero que vocês, primeiro, muito obrigada pela chance de conhecê-los. Segundo, a turma que está no festival curtam bastante, morrendo de inveja, porque eu estou aqui em Brasília, entendeu? Mas tudo bem. Mas já que vocês vão estar aí, na hora de jogarem o lixo fora, etc., pense naquela coisa mínima do recicla. Separa o lixo da latinha, o lixo seco do molhado, aquilo que é sanduíche que não quer mais, etc. Faz o mínimo. Essa simples atitude, muito rock and roll, o planeta já vai ficar mais sustentável e os catadores agradecem. Obrigado a vocês, divirtam, curtam e se derem me mandem depois um sumário do que foi o festival para eu poder assistir aqui no computador, porque não vai dar para sair para Brasília para ir para o festival, lamentavelmente. Mas olha, parabéns, estou torcendo, curtam bastante, um beijo para vocês. Obrigada.